Olá, o meu nome é Gustavo e bem-vindo ao sexto episódio de Como Investir para os Filhos utilizando ETFs acumulativos. Mas são ETFs acumulativos com risco de retorno superior, ok? Pelo menos esse é o meu objetivo e por isso são principalmente ETFs futurísticos, ok? Pelo menos que me permita ter no longo prazo um retorno médio anualizado de 20%. Agora, a corretora que eu vou utilizar para tal é aqui a Freedom24, porque eu quero ser o legítimo dono destes ETFs mais arriscados, mas que também têm um possível retorno superior, ok? Tal como podes ver aqui, e também porque é possível fazer transferências de valores mobiliários para um parente por herança. Ou seja, caso me aconteça alguma coisa, então os meus filhos conseguem ter facilmente acesso. Apenas precisam de documentos para provar que algo aconteceu e também do seu documento de identificação, ok? Por isso, neste procedimento está muito fácil aqui no caso da Freedom24. De qualquer forma, isto é por não ser uma corretora low cost, está bem? Por isso, eles melhoram em alguns aspectos, mas por outro lado, têm uns aspectos mais negativos, como é o caso da comissão fixa, que são 2 euros ou 2 dólares por cada compra que eu faça no respectivo ETF ou na ação, seja no que for, ok? Pelo menos na bolsa americana e europeia. Pronto, agora eu vou utilizar aqui o Coastfire para dar-nos uma noção do objetivo que queremos ter, porque eu quero que eles, quando chegarem aos 18 anos, consigam pelo menos tirar todo o dinheiro e dar uma boa entrada para um imóvel, ou então tirar, neste caso, 10 mil anualmente para fazer face às suas despesas, seja elas quais for, seja porque pediram um crédito de um imóvel porque precisavam se deslocar, seja para alojamento, ok? Porque eles podem estar a estudar na universidade e precisam também desse dinheiro para lhes ajudar, ou seja, a alimentação, pode ser muita coisa. Por isso, isto aqui já lhes dá um bom pé de meia, e neste momento o meu filho ainda não nasceu, tem 0 anos, mas de qualquer modo eu não estou a fazer isto face àquilo que ele poderá nascer no futuro. Não, o que eu estou a fazer é utilizando a série, ou seja, estou a seguir como se fosse seguidamente utilizando os meses da série. Por isso, se neste momento estamos no 6º episódio, é como se ele já tivesse 6 meses e depois quando fizer 1 ano, digamos assim, então eu colocarei aqui 1 ano, ok? Por isso aqui agora vou colocar 0. Aqui aos 18 anos, por isso quando ele for maior de idade, aqui será os 10 mil, que é o objetivo principal que lhe ajudará nas suas despesas. Neste momento tenho investido 1068 dólares, atenção que eu converti, porque na verdade eu tenho aqui 421 euros, que é o equivalente a 456 dólares, e depois somei aqui aos dólares que tenho na outra conta, porque eu tenho tanto uma conta em euros como uma conta em dólares, porque é dependendo do ETF que eu adquira, porque eu evito aqui a taxa de conversão, ok? Eu já ensinei isto no primeiro episódio, por isso, caso tu sejas novo nesta série, basta ver o primeiro episódio que eu explico lá como criar uma conta tanto em euro, em dólares, fazer a transferência, evitar comissões, etc. Pronto, de qualquer modo, neste momento estamos aqui na zona 1, está bem? Por isso eu vou investir 200, se fosse na zona 2 também seria 200, só na zona 3 é que é 300, ok? Porque é mais volátil, pode ter uma melhor oportunidade e também porque se eventualmente houver uma correção no mercado no geral, então eu prefiro estar a investir menos nestas alturas, para depois também ter mais dinheiro para reforçar nas grandes quedas, para depois o potencial em termos de valores absolutos ser superior. Agora, ainda relativamente aqui ao nosso objetivo, aqui mostra-nos que é daqui a 11 anos que eu atingo aqui o Coastfire, ou seja, basicamente para o objetivo que eu partilhei contigo, basta continuar a investir assim durante 11 anos e se realmente tiver uma taxa anualizada média de 20%, então depois posso parar de investir daqui a 11 anos, que nos próximos 7, até ser maior de idade, então consegue aqui atingir os 222 mil. Isto é um valor muito significativo, já tendo em conta a inflação, que facilmente consegue dar uma boa entrada para um imóvel. Eu também não sei a que valores vai estar nesta altura, mas acredito que seja de 2, se não for uma entrada, dependendo da oportunidade que ele consiga encontrar, talvez possa ser mesmo a aquisição. Ou então, tal como eu disse, não tira tudo de uma vez e simplesmente vai levantando, neste caso 10 mil anualmente, para fazer face às suas despesas. De qualquer modo, como estava a dizer, estamos na zona 1, por isso eu, pelo menos para o meu objetivo, quero adquirir um ETF que me permita sentir confortável nesta zona, ok? Porque caso haja aqui uma correção, então eu também tenho que ter isso em consideração. Mas, por outro lado, também há aqui alguns pontos em ter em critério, porque sendo ETFs com risco de retorno superior e mais futurísticos, e estando também para longo prazo, e aqui que já sabemos que é um período de 18 anos, então também não me importo de ser algo mais arriscado. Aliás, tem mesmo que ser mais arriscado e não tão bem diversificado por essa mesma razão. Por isso, esta é a grande diferença entre esta série e a série do FIRE de reformar cedo. De qualquer modo, eu utilizei a minha tabela como referência, por isso podes ver que os que estão aqui a cor de rosa, ok, que eu vou aproximar, os que estão a cor de rosa são aqueles ETFs
que são mais futurísticos e eu após ter visto vários ETFs vai ser aqui um destes. Agora, eu não vou-te mostrar todos os ETFs que estive a ver porque foram mesmo vários, isto iria demorar facilmente mais de uma hora só para falar de todos eles, por isso eu vou-me focar naqueles que são mais importantes e também aqueles que vocês mencionaram. Por isso, dentro daqueles que vocês mencionaram, vou começar por este que é relacionado com as baterias, ok? Por isso, vamos ver aqui bastantes empresas relacionadas com veículos, por isso temos aqui, por exemplo, a Volkswagen, temos a Mercedes, Renault, Hyundai, etc. Por isso, este ETF eu acredito que esteja muito bem diversificado, pelo menos os países que têm maior exposição é o Japão e Coreia do Sul, sendo que é 23% e 17%, e depois eu acredito que não esteja assim tão bem diversificado no que diz respeito aos setores, está bem? Este ETF, na minha opinião, não é futurístico, apesar de ter gostado do ETF, ok, por isso eu acho que foi uma boa sugestão, eu adicionei não à lista, mas à minha pasta de ETFs, mas eu acredito que não seja talvez o mais indicado para esta série. Eu vou estar atento, ok, pelo menos foi uma boa sugestão para estar atento para ver se no futuro poderá ter mais potencial, porque de resto, apesar de ter uma Total Expense Ratio que eu considero um pouco elevada, de 0,49%, tem um fund size grande, é cumulativo, é físico, tem uma volatilidade aqui não é muito relevante, porque sendo ETFs futurísticos estamos sempre à procura de uma volatilidade elevada, e em termos de retornos, pelo menos em 2020, foi um retorno impressionante, 73%. 2021 já não foi tão impressionante, 2022 é compreensível que tenha sido negativo, e 2023 foi aqui no praticamente break-even. De qualquer modo, é um ETF recente, por isso foi criado em 2018, e pronto, eu vou estar a acompanhar, mas não vou utilizar nem vou adquiri-lo neste momento. Pronto, e só tem 31 empresas que compõem este ETF. Pronto, a segunda sugestão foi relacionada com empresas pequenas, ou seja, small cap, mas mundial, por isso eu acredito que esteja até bem diversificado, mas só ter essa noção. Aliás, não está assim tão bem diversificado como eu pensava, porque maioritariamente é os Estados Unidos, mas pronto, maioritariamente até está ok. Só que, pronto, é outro ETF que eu não considero que seja muito futurístico, ou seja, tu sabes quais são os temas e tópicos que eu já falei no primeiro episódio que eu considero que sejam mais futurísticos. Isto aqui é uma junção de muita coisa, como podes ver, tem 3.344 empresas, sendo que eu não conheço a grande maioria delas, e podes ver que só as primeiras, ou seja, as primeiras 10 que compõem este ETF, que tem uma maior percentagem, só ocupam 1,89%. Por isso era dar aqui um grande trabalho para estudar todas estas e ter noção que se poderia ou não ter potencial, mas eu acho que temos que ver como um todo e se as small caps tiverem potencial em alguma altura devido a fatores macroeconómicos, por exemplo, então eu penso que este ETF seja mais indicado. Eu, entretanto, penso que não tenho adicionado este à minha pasta, porque se não é futurístico e eu não consigo encontrar grande oportunidade e estudá-lo de forma eficiente, então para mim talvez não faça muito sentido. Mas claro que se no futuro for mencionado novamente, eu irei ver e talvez possa fazer mais sentido, mas agora não é de todo, ok? Por isso não é a minha escolha. Depois também foi feita esta sugestão relacionada com REITs, mas tu sabes que eu tenho uma série dedicada só para REITs, por isso para mim não faz sentido adquirir aqui um ETF relacionado com REITs, porque eu estudo-os individualmente e tento ver mensalmente qual poderá ser melhor para o meu perfil e para os meus objetivos. Por isso, sem qualquer aconselhamento nem recomendação de investimento, mas eu tento ver aquilo que é mais indicado para mim. Por isso este ETF não é de todo uma opção e nem sequer vou adicionar à lista, mas agradeço pela sugestão na mesma. Depois, por último, foi feita aqui uma sugestão relacionada com infraestruturas, tal como podes ver, que tem um fund size médio, ok? 144 empresas compõem este ETF, tem uma Total Expense Ratio um bocadinho elevada, de 0,40%, mas tendo em consideração o tema é ok. Depois, em termos de diversificação, está aceitável, por isso a maioria é os Estados Unidos, ok? Quase 50%, e depois está diversificado pela Europa, Canadá, Japão, pronto. Está aqui algumas empresas que eu conheço dentro deste ETF, mas eu penso que a maioria das 144 empresas é claro que não vou conhecer. De qualquer modo, o seu desempenho em 2021 foi 22%, ok? Vai de encontro ao objetivo, mas, por exemplo, em 2022 já foi menos 12%, aliás, aproximadamente menos 13%, e em 2023 mais 12%, 12,68%. Por isso, apesar de ser um ETF que aqui não consideram que seja muito volátil, está bem, penso que até tenha tido retornos mais ou menos eficientes. Não vai bem de encontro ao meu objetivo, mas também não posso dizer que são mau de todos. De qualquer modo, este também vou ter que descartar por enquanto. Eu adicionei à minha pasta, está bem? Não acredito que seja um ETF muito futurístico. No entanto, pronto, não adicionei à lista, mas adicionei à pasta para ter em consideração caso se apresente uma oportunidade no futuro por alguma razão. Ok? Seja por que razão for. Por isso, eu agradeço a sugestão e agora vou passar aos ETFs que eu acredito que tenham maior potencial, que são quais? Primeiro, antes de apresentá-los, eu tenho que explicar o porquê de escolher este tipo de ETFs, porque houve uma queda muito grande recentemente aqui por parte da Salesforce. A Salesforce, após o relato dos ganhos, ok? Que apesar do earnings per share ter sido positivo, em termos de revenue foi inferior ao que era esperado, e isso já não acontecia há algum tempo, pelo menos tendo como base os últimos earnings, e pronto, aconteceu isto, teve aqui uma grande queda que eu acho que foi exagerada,
e mesmo em termos de dia para dia, deixa-me ver, quase que tocou na SMMA. Por isso aqui até para a ação do mês teria sido uma boa oportunidade para mim caso tivesse tocado. Mas como podes ver no dia seguinte ganhou rapidamente suporte. Por isso não sou o único investidor que pensa que a queda foi exagerada. De qualquer modo, eu quero tentar adquirir um ETF que tenha a Salesforce, porque quero aproveitar esta queda que teve e também outras que possa haver, porque a Adobe, por exemplo, eu acho que esteja a valores muito inferiores. Por exemplo, temos também, deixa-me cá ver, temos a Adobe, temos a Salesforce, a Accenture também. Por isso a Accenture eu acredito que seja uma empresa com potencial e que tem tido uma grande queda recentemente. Por isso, desde os seus últimos máximos relativos, vamos ver aqui uma queda de quase 30%. Por isso, eu gostaria de ver um ETF que tivesse estas três, apesar de saber que, pronto, não há nenhum ETF que tenha uma porcentagem muito significativa destas três. De qualquer modo, caso tenha estas três e depois outras que tenham um grande potencial, em termos de risco, retorno e também futurísticas, acho que é ok. Por isso, assim sendo, vou começar por te apresentar. Por isso, vamos começar por este ETF, que é relacionado com internet, mas quero-te apresentar primeiro um truque. Por isso, eu acho que o que vais tirar aqui de mais valor neste vídeo, isto se já não souberes, porque se já souberes, então, pronto, esta dica não vai ser muito útil, mas vamos imaginar que tu queres descobrir um ETF que tenha maioritariamente aquela ação, porque, tal como pudeste ver, teve uma grande queda e tu achas que ainda tem potencial, por isso tu vês e consideras que é uma oportunidade. Então, assim sendo, o que é que tu podes fazer? Tu podes, por exemplo, clicar aqui Salesforce, ok? E depois podes ver os ETFs que têm uma maior composição desta ação, ok? Por exemplo, temos a ver aqui que este relacionado com a internet tem o peso de 4,96%, ok? Que é o ETF dentro da lista do Just ETF que tem maior peso. Ou seja, não existe, segundo eles, nenhum ETF que tenha um peso superior a este ETF, por isso quase de 5%. Por isso é interessante, ok? Porque se quisermos ver maioritariamente ETFs que tenham aquela empresa em específica com uma grande exposição, então podemos utilizar este truque, entre aspas, e ver quais são esses ETFs, ok? Porque talvez também podemos encontrar ETFs promissores desta maneira. E foi isso que eu fiz. Tá bem? Por isso, apesar do ETF que eu vou investir já estar na lista, mesmo assim deu para comparar com outros ETFs, tal como pudeste ver que eu tenho muitos paradores abertos. Por isso, este foi o primeiro que eu estive a ver relacionado com a internet, por isso, maioritariamente em exposição aqui à Amazon, depois Meta, Alphabet, depois é que tem a Salesforce com 5% de exposição, depois tem a Netflix, Cisco, etc. Por isso, são empresas que eu não queria neste momento ter exposição. Por isso, este não vai ser a minha escolha, apesar de poderes ver que tem uma grande exposição aos Estados Unidos, que desta vez nós gostaríamos de ter um bocadinho mais mundialmente, mas também não vai ser um critério de seleção desta vez. E depois podes ver que tem um fund size muito pequeno. Isto aqui para mim é um aspecto negativo, por isso eu prefiro evitar de todo este ETF. Pronto, depois o que é que temos aqui? Temos este ETF que é relacionado com a parte industrial e por isso eu não considero que seja muito futurístico. Podes ver que as empresas que compõem, para mim, não são nada de especial em termos de grande risco-retorno e também futurísticas, por isso este de todo seria também para evitar. Ok, só com base nisto, eu não preciso estar a aprofundar mais. É verdade que tem um grande fund size, é físico, é acumulativo, um total expense ratio decente, mas se não tiver aquele risco-retorno que procuro, não vale a pena. Apesar de os retornos não terem sido maus todos, mas não, como tu podes ver, não vão de encontro ao meu objetivo. Pronto, mas isto, claro, isto é com base nos dados passados. E já sabemos que o desempenho passado não é indicador de resultados futuros, está bem? Por isso, passando ao próximo ETF, este aqui tem um pequeno aviso, é um fund size médio. Aqui, pronto, iríamos descartar logo porque é distributivo. De qualquer modo, podes ver que aquele é basicamente idêntico a este, Industrial Average, e este aqui também é Industrial Average, só que neste caso é distributivo. Por isso, vamos já saltar. Agora temos este Cloud Computing, que eu até achei bastante interessante, é acumulativo. É verdade que aqui não mostra o fund size, por isso seria um aspecto negativo. Tem um total expense ratio um pouco elevado, tem apenas 49 empresas que compõem este ETF, até tem-se portado mais ou menos bem em termos de desempenho. Tem uma grande volatilidade, é físico. Se vamos ver aqui, as empresas que compõem Microsoft, Oracle, por isso tem aqui também uma boa exposição à Salesforce. Acredito que até seja um pouco futurístico, ok? Tem aqui várias empresas que eu considero que tenham muito potencial e um grande risco-retorno. É recente, por isso podes ver que em 2023 teve aqui um retorno de 40%. Este ETF é de 2022, por isso foi recentemente criado. E eu acho que vale a pena, pelo menos, estar aqui na minha lista, que eu vou aqui adicionar à minha lista, à minha pasta. Por isso, este acabei de adicionar, mas tem uma grande exposição aos Estados Unidos. No entanto, pronto, o facto de não ter aqui o fund size à mostra, tem um grande total expense ratio, acredito que possa haver uma melhor oportunidade para este mês, que é aquela que eu te vou apresentar, que é nada mais, nada menos que a inteligência artificial e Big Data. Porquê? Não é só pelo facto de ter um grande field size, não só pelo facto de ser acumulativo, ter um total expense ratio de 0,35% e também ser físico, ok? Mas também porque tem aqui 4,34% da Salesforce,
tem também da Samsung, 3,83%, tem também exposição AMD, que é uma growth stock, e 7,43% da Nvidia. É claro que a Nvidia já está a valores muito, mas muito elevados, no entanto, eu acredito que o próximo stock split pode ainda potenciar retornos ainda mais elevados. Porquê? Porque mesmo que a mesma não valha esse valor todo, o que acontece é que quando há um stock split, em que depois passa, por exemplo, de 1000 para 100, muitos investidores de retalho e iniciantes fazem uma alocação por ser mais acessível e depois ajuda e potencializa então aqui a empresa, mesmo que a mesma não valha isso tudo. É claro que ela mais que triplicou os seus rendimentos e está a ter resultados incríveis, mas é claro que também é tudo um pouco com base na especulação, porque agora tudo o que está envolvente e todo o crescimento que está a ter, eu pelo menos, com base no meu estudo, não vale isto tudo, mas de qualquer modo, se houver investidores que estão continuamente a investir muito capital naquela certa empresa e ela continua a aumentar a sua capitalização de mercado, é normal que o seu valor, aliás, o seu valor não, que o seu preço aumente. E o que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer que vai haver este stock split, que cada ação que tens da Nvidia vai passar para 10 ações. Por isso, se tens, por exemplo, sei lá, 5 ações da Nvidia, vai passar para 50. Por isso, eu já não me recordo quantas ações tenho da Nvidia, ok? Porque eu tenho na outra corretora. De qualquer modo, o que acontece é que se tiveres frações de ações, seja, por exemplo, aqui na Freedom24 não é possível ter frações de ações porque tu és legítimo dono, mas noutras que permite teres sintéticos, que seja Trading, seja a XTB, etc., o que acontece é que eles vendem as tuas ações, ok? Pelo menos é o que acontece na maior parte dos casos. Podem fazer alguma manha em que, pronto, não chegam a vender as ações, mas normalmente o que acontece é que vendem as tuas ações e depois tens de declarar essas mais-valias, está bem? Por isso, é claro que isto só acontece nas frações de ações, ou seja, se for, por exemplo, 5 décimas, 8 décimas, 1 décima, vendem. Agora, se for ações inteiras, por exemplo, 1.1, então só vendem a décima e aquela que está em 1, então normalmente trocam aqui, fazem 1 por 10 e depois vale menos. Mas em termos de valor vai dar ao mesmo, está bem? Por isso, pronto, é isto que vai acontecer. Eu acredito que por baixar o preço, então mais investidores de retalho, principalmente iniciantes, vão continuar a investir na mesma, ok? Porque estão a ver a mesma continuamente a subir. De qualquer modo, pronto, isso é um erro de iniciante, mas por outro lado, pronto, também potencializa aqui estas ações. Nós vimos isto a acontecer, por exemplo, na Tesla, no último stock split que teve, e agora provavelmente vamos ver na Nvidia. Pronto, mas sim, esta aquisição que eu quero obter, por isso, deixa-me cá ver qual é que se chama, é aqui. Aliás, eu copio o ensino para ser mais fácil de ter certeza que é exatamente esta que estou a adquirir. E eu acredito que esta seja em euros. Depois passo aqui para a minha conta em euros. Aliás, esta aqui acho que é em dólares, por isso tenho que passar para a minha conta em euros, exatamente. E agora vou aqui a negociar. E agora vou procurar aqui pelo ticker. Deixa-me cá ver. Ticker XAIX, que eu colei o ensino, mas basicamente apareceu aqui o ticker. Por isso diz que é na Europa. Por isso acredito que esteja exatamente moeda do título em euro. Agora vou só aumentar, por isso eu quero fazer 2 aquisições. Aliás, como ela custa um pouco mais do que aquilo que eu esperava, então ainda tenho que transferir só mais um bocadinho. Por isso vamos voltar novamente aqui à minha conta poupança. Só vou transferir mais 50 euros para ter o suficiente. E agora já está. Pronto, confirmar, enviar o pedido. E agora volto novamente à conta. Pronto, aqui a negociar. Ainda não caiu, mas é só uma questão de tempo. Entretanto, eu vou procurar aqui pelo índice novamente. E está aqui. Por isso são 2. Ok, tenho que aguardar que caia. Só uma questão de segundos. E já está. Por isso, agora é aumentar para 2, está feito, valor de mercado para ser instantâneo, o mercado está aberto, por isso aqui é a Bolsa Europeia, e confirmar a ordem. Está feito, por isso foi feita agora a aquisição, tal como podes ver 2, por isso começa com um prejuízo inicial de 16 cêntimos, mas é totalmente aceitável. Mas recordo mais uma vez, eu estou a adquirir para longo prazo, por isso mesmo que eu tenha prejuízo no curto e médio prazo, para mim é aceitável desde que no longo prazo consiga atingir aquele objetivo de ter pelo menos um retorno médio anualizado de 20%. E quase me esqueci de partilhar contigo a que ritmo é que estamos a ir. Por isso, neste momento, foi feita aqui uma aquisição de 225,76, por isso só colocar aqui rapidamente no fecheiro, 225,76, e agora é uma questão de ver quanto lucro é que temos atualmente. Por isso, isto é fácil de ver. Isto consigo ver que aqui na posição em euros tem 31,12 €, por isso tenho que converter isto para dólares, não é? Atenção que isto foi uma dica dada por um patrono para colocar aqui em dólares para ser mais fácil, para termos uma noção qual é que é o lucro real, ou melhor, o ritmo real em dólares que estamos a ter. Por isso aqui dá cerca de 33,61. E agora é só somar a outra conta, por isso se eu for aqui a minha outra conta
em dólares, ok? Também para esta finalidade desta série. Então temos aqui apenas 2.37 dólares. Exato, 2.37, por isso é quase nada, mas também vamos contabilizar. Por isso 2.37 mais, neste caso, 33. Isto dá aproximadamente 36 dólares, por isso eu só vou colocar aqui cerca de 36 dólares. Pronto, 36 dólares. Assim sendo, estamos a ir a um ritmo aproximado neste momento de cerca de 14%, por isso ainda não estamos a ir ao ritmo que desejamos, que é de volta dos 20%, mas não é por estar a ir a um ritmo mais lento agora que não vou conseguir atingir um ritmo superior no futuro, porque como pudeste ver em meses anteriores já atingi um ritmo de 33%, com base numa rentabilidade anualizada média com o retorno que estamos a ter atual, ok? Por isso feito estes cálculos. Por isso é só uma questão de continuar a estar empenhado para então atingir um ritmo superior para conseguir atingir os objetivos. Pronto, por este vídeo é tudo. Espero que tenhas gostado e até uma próxima.